Fala galera, Robson Lima aqui com mais um só vlog, tudo bem? Bom, hoje na verdade nós vamos fazer uma outra edição, vamos dizer assim, do meu Clube do Livro, né? Que é um quadro aqui no canal onde eu comento livros de sociologia, mas assim, não são resenhas dos livros, entendeu? Quer dizer, não necessariamente. Não é como a série que a gente estava fazendo do livro do Bauman, onde eu vou sentar e ficar meia hora num capítulo só. Não é isso que eu vou fazer hoje não. O que a gente vai fazer é um negócio muito mais booktuber. Vamos pegar um livro, olhar para ele em geral, ver se ele é legal, os pontos fortes, os pontos fracos. Já fizemos isso com o Insight Sociologia do Weber e já fizemos isso com o Sociologia Essencial da editora Penguin. Tem uma playlist, eu vou botar o link aí em cima, vai aparecer uma bolinha e você pode clicar para poder ver, tá? E hoje a gente vai falar do clássico dos clássicos, não sei se você vai conseguir ver daí, mas é o Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística do Peter Berger, já falecido, né? Ele sai pela editora Vozes e é um livro extremamente conhecido. Essa edição que eu tenho é antiga e ela já é a 26ª, para vocês terem uma noção do quão fundamental, porque eles sempre estão reeditando esse livro, né? E se você faz algum curso de sociologia ou tem alguma matéria de sociologia na sua faculdade, no seu curso superior, já vi professor de ensino médio usando esse livro também, então é uma coisa bem conhecida, né? Então vamos falar um pouquinho do livro e tal, e as coisas vão gostar. Só relembrando antes da gente começar que se você ainda não se inscreveu no canal, você está livre para fazer isso, apertar o sininho também, apertar em todas as notificações, dar um like, um dislike, dar um comentário, dá uma ajuda pra gente aí que eu vou ficar muito feliz com você. Então, o livro, né, gente? Peter Berger, vamos começar pelo começo. Sociólogo americano, conservador, claramente conservador, nunca fingiu ser outra coisa. Tá? É por isso que esse livro tem uma falta acentuada de Marx, diga-se de passagem. Embora ele use algumas coisas, tá? Mas ele nunca vai citar Marx pelo nome, não vai ter uma grande sessão falando da dialética como algo especificamente marxiano. Não. Mas o livro é o que? Foi escrito originalmente em 63, tá? E ele bebe muito de duas coisas particulares da sociologia americana. A primeira delas é o contexto onde a sociologia ainda era uma ciência muito tecnicista, sabe? A sociologia do Merton os sistemas do Parsons, do Talcott Parsons, eram a regra de ouro de toda a sociologia, que é basicamente o que? A ideia de que, você quer entender a sociedade, tudo bem, então você vai decorar essas tabelas, você vai entender esses conceitos aqui bem no abstrato e você vai pegar isso e jogar em qualquer coisa que você for estudar e pronto, tá bom, acabou, né? Bem aplicação de manual. E isso não é assim que as coisas funcionam. E o Berger, ele já estava inserido numa insatisfação que estava rolando na academia americana com esse tipo de modelo. Ele bebendo de outras fontes, bebendo da sociologia europeia da época, né? Tanto que o livro mais famoso dele, que é o Construção Social da Realidade, ele escreve com Thomas Luckmann, né? Aí já tem toda uma outra visão, além da visão do Parsons. E também tem esse diálogo interno, tá? Ou seja, da academia. O Berger, nesse momento, ele está trazendo uma ideia relativamente nova para a cena sociológica americana, tá? Essa ideia da sociedade como um teatro social não é nova, não é dele, ele mesmo vai dizer que não é, tá? É do Howard Becker, mas ele consegue articular isso com a teoria dos sistemas do Luckmann lá no Construção Social da Realidade e vai trazer uma fechada mais epistemológica, mais sistemática para essa ideia que já existia, certo? Mas esse não é o Construção Social da Realidade, esse aqui é o Perspectivas Sociológicas, ou, para usar a versão em inglês, um convite à sociologia. Esse livro aqui, na verdade, gente, ele não foi feito para ser estudado, tá? O próprio autor vai dizer isso, é a primeira coisa que ele diz quando você abre a introdução dele, tá? Então é por isso que eu não vou sentar e falar de capítulo a capítulo, assim, como eu fiz, por exemplo, com o livro do Bauman, né? É um livro para você sentar e ler. Então, em termos de escrita pura,
é muito bom, na verdade. É um dos primeiros livros, se não o primeiro livro que eu li na minha graduação, tá? Acho que foi meu primeiro livro, com certeza. Meu primeiro livro completo, com certeza. E assim, na verdade eu tive uma paixonite com o trabalho do Berger, tá? Eu li Construção, eu li Perspectivas, eu li O Rumor de Anjos, que é o terceiro dessa série, vamos dizer assim, do Berger para noobs, né? Que é bem bacana na realidade. E eu vou dizer pra vocês que esses 3 livros são meio que a essência. Se você pegou esses livros, você pegou tudo do Berger, você pegou tudo da Sociologia Simbólica, tá tudo bem, sabe? Você tá bem. Esse livro aqui, o Perspectivas, ele tem uma leitura fácil, muito fácil mesmo. Não sou eu porque você está acostumado, Robson, a ler Marx e dialética. Não, eu tô falando sério. Isso aqui é a leitura que eu com 16, 17 anos li, achei maravilhoso e tudo bem. Tá? Então assim, é um negócio fácil, é um negócio feito para você sentar e ler, como um livro. Tá? Por decisão do próprio autor, não tem notas de rodapé. Tá? Existe no fim do livro uma seção onde ele coloca, olha, para esse capítulo você pode ler isso, isso, isso. Para esse capítulo você pode ler isso, isso, isso. No fim do livro, então, sabe? O livro realmente não é feito para ser pensado dessa forma. Ele não é um manual. Ele é literalmente um convite para sociologia, entende o que eu quero dizer? Então o diálogo que o Berger faz é tanto contra essa visão muito funcionalista, muito estrita, muito mecânica da sociedade que tinha num tal Coach Parsons da vida, certo? E um precursor dos movimentos estudantis e do movimento feminista dos anos 60, entendeu? E dessas coisas que são... E do movimento LGBT também, né? Stonewall não tinha acontecido, enfim. De uma certa forma, é um livro que está entre o mundo pós-Segunda Guerra, mas é antes do mundo que a gente conhece agora, que é o resultado direto das revoltas estudantis dos anos 70 e da revolução sexual, da revolução de gênero, aquela coisa toda. Então é bastante interessante ler esse livro originalmente de 63 e buscar essas coisas, né? Porque na verdade, muitas das explicações dele, como ele fala, como a sociedade na verdade funciona em termos simbólicos, etc., são coisas que a gente pode usar hoje, entendeu? Para entender a nossa sociedade hoje. Então é um livro que eu realmente recomendo muito, né? E relembrando que escrita fácil, tem piadinha, tem sarcasmo. O primeiro capítulo, na verdade, é ele se perguntando por que não há mais piada de sociólogo, né? Sabe, como a gente fala de piada de advogado, piada de médico? Pois é, não tem piada de sociólogo. E aí ele começa a se conversar, né, sobre isso. E é bem bacana, na verdade, esses ganchos que ele pega. E o principal para mim, do primeiro capítulo, é quando ele chega e diz, olha gente, o que você precisa mesmo para estudar sociologia é uma indisposição para aceitar o mundo sem discussão. É uma frase, na verdade, do Alfred Schutz, que é um autor alemão que ele pega. Mas a ideia dele é justamente essa, que que dialoga com a questão da imaginação sociológica, né? Que é justamente a questão de, beleza, o mundo está aqui, ele existe, por que as coisas acontecem? Se o teu primeiro impulso é dizer, eu não sei, e tá tudo bem, e dane-se, você provavelmente vai ter um certo problema para poder sentar aí, né? Pensar na sociologia, entendeu? Pelo menos é isso que o Berger vai dizer. Não é impossível, óbvio, claro que não é. Mas, definitivamente, você vai sentir uma certa dificuldade em certas questões, né? Partindo desse incômodo com a realidade dada, é que o Berger vai avançar nos capítulos. No capítulo 2, ele vai oferecer a ideia dele sobre o que é a sociedade, né? Vamos dizer, dar o conceito do que é a sociedade, e ele mistura noções de Weber e Durkheim para fazer isso. Então seria uma ideia de que a sociedade ela consiste num complexo de fatos sociais nos quais as ações dos sujeitos, e aí você consegue ver o Durkheim e o Weber, né? São orientadas umas para as outras, né? Sendo que a trama de significados, expectativas e condutas que resulta dessa orientação mútua constitui o material de análise sociológica. Ou seja, né, ele consegue, na noção dele de sociedade, que ele está apresentando para a gente aqui, ao mesmo tempo reconhecer que os fatos sociais do Durkheim
existem e que a sociedade é externa e que a sociedade nos oprime, mas ao mesmo tempo reconhecer que isso não é uma coisa que está fora totalmente de nós. A sociedade não é um Deus, né? Muito pelo contrário, ela é feita por essa trama de significados, expectativas e condutas. Ou seja, das nossas ideias sobre as coisas e das nossas ações sobre essas coisas e sobre nós mesmos. Tá vendo? Então, na verdade, é uma ideia. Ele está tentando ligar Durkheim e Weber. Ele quer fazer os dois conversarem de qualquer jeito. Na cabeça dele, não são coisas excludentes. Você pode pensar na sociedade como algo que é grande, que é difícil de mexer, que é difícil de entender, ao mesmo tempo que você consegue entender a sociedade dentro de você e que ela informa e contribui e mexe as suas mãos e pés, mas você também mexe as mãos e os pés dela. Sabe? É bem interessante isso, ele colocar isso em 63. Uma coisa que até hoje muita gente tem dificuldade de entender e aceitar na sociologia e na antropologia e fora da sociologia e antropologia de modo geral. É bem interessante para mim, pelo menos. E claramente ele vai discutir também daí questões sobre como esses pontos de vista sobre a sociedade se formam, ou seja, como é que você vai intervir numa coisa que você não está nem entendendo que existe, né? Da hora que você consegue compreender, ok, a sociedade existe, essas coisas estão acontecendo por motivos alheios à minha vontade e que não são como a chuva ou como os trovões, não, são coisas que outras pessoas como eu estão fazendo e por isso, sei lá, o preço das coisas está aumentando ou diminuindo, ou por isso tal político está no poder, ou por isso tal política caiu e sumiu da cena pública, etc, etc, etc. Eu começo a entender essas coisas. Por que o pastor diz isso? Por que o padre diz aquilo? Você começa a pegar essas redes de significado que estão passando por você e começando a entender que isso não é uma coisa fora de ti. Isso é algo que você também pode intervir sobre. Como é que você vai construir essa história de vida, tanto sua quanto das pessoas? Essa é a questão que ele procura responder no capítulo 3, certo? O que é certo, o que é normal, vai variar conforme a localização dos indivíduos nessa rede de significado, entendeu? Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, certo? Eu tô falando, você não fazia ideia do que é ser pobre. É isso que eu tô querendo dizer com muito dinheiro. Eu tô falando no sentido de o teu bisavô era alguém que já tinha muito dinheiro, entendeu? Eu tô falando de família tradicional, essas coisas, sabe? Se você é uma pessoa assim, a tua visão de mundo vai estar tão intrinsecamente ligada a isso que a não ser que você faça um esforço, você não consegue nem imaginar o que é passar por necessidade. Você não consegue imaginar o impacto psicológico que tem em alguém isso. Porque você nunca passou por necessidade. Você nunca esteve nessa situação. Então você não pode simplesmente recorrer à tua experiência passada para construir um significado. Porque a primeira coisa que a gente faz na nossa vida para entender uma situação nova é recorrer a situações antigas, né? A olhar para a gente, olhar para a nossa vida, nossa experiência, tentar construir alguma coisa. Às vezes não dá, né? E é essas limitações e possibilidades dessa construção de história de vida, de biografia, que o Berger está trabalhando aqui no capítulo 3. Os capítulos 1, 2 e 3 para mim são o centro de tudo. Embora o livro como um todo seja maravilhoso, tá? Essa discussão de a sociedade em mim, eu na sociedade, é bem bacana. É meio que o centro da coisa toda. É como ele tenta sair da armadilha do Durkheim de ver a sociedade como um ser que nos oprime. E a armadilha do Weber de, tudo ou melhor dizendo, de uma certa leitura meio tosca de Weber, que entende a sociedade como essa massa de gente se relacionando e as pessoas se relacionam entre si como se não tivesse nada a não ser as pessoas se relacionando, como essa fantasia liberal de que todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas possibilidades, todo mundo tem as mesmas coisas de vida e que toda desigualdade é natural. É assim que tem que ser, certo? Que embora o Weber tenha essas ideias, a sociologia dele não.
Tem mais coisas, tá? No capítulo 6, quando ele fala da sociedade como drama, ele vai tentar dar uma aliviada nessa coisa de, meu Deus, a sociedade me oprime. E vai começar a falar da sociedade como um teatro. E aí que vai começar a entrar a ideia do papel social, do Becker, etc. A questão como liberdade de ação na sociedade, o que você pode, o que você não pode fazer, entendeu? Não necessariamente tem uma contradição aqui, enfim, é bem bacana. E aí que você começa a ver que a visão real do Becker sobre a sociedade. A realidade é instável, ela é frágil, entendeu? Ela é um resultado de acordos, vamos colocar assim. Ela não é a gaiola de ferro, o receptáculo duro como aço do Weber, sabe? Berger vai dizer que não. Berger vai dizer que, na verdade, parece isso quando você olha rápido. Mas quando você para ver, você vê que a sociedade, na verdade, ela muda muito, o tempo inteiro. É tipo a Terra gira em torno do Sol, a gente não sente isso porque a gente está girando junto com ela. Entende? Então é bem interessante isso. Aos capítulos 7 e 8, que é onde termina o livro, no capítulo 8, é onde ele vai discutir umas questões mais éticas, certo? Porque a questão que ele vai se debater agora é, beleza, então a sociedade ela é um teatro, a realidade ela é instável. O que a gente faz com esse conhecimento, entendeu? E no caso particular deste livro aqui, que se chama Convite à Sociologia em inglês, ou em português, Perspectivas Sociológicas, né? O que a gente faz isso com esse conhecimento sociológico? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente vive com essa noção? Como é que a gente não vira um bicho cínico que não vai fazer absolutamente nada por ninguém? Essa questão ética que o Becker vai tentar responder aqui, sabe? Ele traz umas ideias bem bacanas, na verdade. E, de novo, o Becker era conservador, né? Então ele não necessariamente está aqui advogando por uma revolução socialista ou não sei o que, nada disso. Muito pelo contrário até. O que ele está convidando a gente é sair dessa prisão que a gente se coloca por pensar que a sociedade tem que ser assim e acabou. Entendeu? O que ele coloca é a sair dessa ideia de usar a sociologia como uma moral. É um convite que ele dá pra gente, a gente sair dessa prisão, dessa gaiola de ferro e realmente viver na liberdade, e realmente deixar de se identificar com essa figura de eu não posso fazer nada porque a sociedade me oprime, marionete. Largar essa ideia. Tomar um primeiro passo para uma liberdade, para uma consciência realmente de si e do outro, entendeu? E realmente cumprir nosso propósito humano. E é por isso que o nosso título em português coloca o visão humanística, né? E existem certas consequências dessa ideia humanista para a noção de Deus, né? De como é que fica a nossa vida, se a gente vai fazer tudo por nós mesmos, já que Deus entra nisso, né? E se é uma ideia que você está tendo aí do outro lado, eu te recomendo o Rumor de Anjos, que é a resposta teológica do próprio autor a essas questões. Mas eu quero encerrar esse vídeo de hoje, porque nós já estamos falando demais, né? Se você prefere deixar uma pergunta direto para mim, na caixa de comentários, pode deixar, não tem problema nenhum. No mais, gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e eu vou desligar recomendando este Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística do Peter Berger, sai pela editora Vozes, inúmeras edições. Vão lá, sejam felizes e nunca se esqueçam. Até a próxima, galera. Espalhem a palavra sociologia por aí. E tchau, tchau. Oi pessoal, aqui é o Sociovlog da linha de edição, só reforçando meu pedido para vocês para deixar o like, o joinha, o comentário. A gente está tentando colocar o canal de volta em pé e a gente precisa de um mínimo número, né, de visualizações para a gente poder reativar o nosso programa de membros e tudo mais. Então qualquer coisa que você puder fazer pra gente ajuda, né? Ainda mais que a gente tá chegando perto de Enem, essas coisas todas. E também, se você gostaria de ajudar a gente financeiramente, eu estou agora com o Pix aberto para qualquer valor, tá? No e-mail socio.hobby@gmail.com. Repetindo, socio.hobby@gmail.com.
Essa também é a nossa chave Pix e o nosso contato oficial, né? Então, se você quiser entrar em contato com a gente que não seja só por aqui, pelos próprios comentários, por qualquer motivo que seja, parceria ou coisas assim, estamos aqui abertos. No mais, gente, muito obrigado e até a próxima. Agora é valendo mesmo. Tchau.